A varredura pode ser executada com cabeçote duplo cristal para detecção e dimensionamento de descontinuidades, tá? Então aqui eu tenho que delimitar com o duplo cristal. Aqui ele fala pode, ó, diferente que deve. Então pode ser executada com cabeçote duplo cristal para detecção e dimensionamento de descontinuidade. Toda vez que eu falo em dimensionamento, pessoal, estou falando em delimitação do comprimento, tá? Do comprimento, da largura, dos lados. Bom, vamos falar um pouquinho do método de dimensionamento. Os limites reais das áreas onde ocorrem indicações devem ser estabelecidos pela seguinte técnica. Ou seja, os limites, né? Qual que é o limite da minha indicação? Limite da área, o limite da largura, do comprimento. Daí ele está falando o seguinte aqui, pessoal. Afastar o cabeçote do centro da descontinuidade até que as alturas da reflexão de fundo e das indicações de descontinuidade se igualem. Eu estou fazendo um dimensionamento da minha descontinuidade. Está falando aqui, ó, afastar o cabeçote do centro da descontinuidade até que a altura da reflexão de fundo e da indicação da descontinuidade se igualem. Marcar a chapa no ponto equivalente ao centro do cabeçote. Repetir a operação em direções diferentes para estabelecer os limites da área defeituosa. Também comentei com vocês, né? Que a gente tem que ir para os lados para delimitar o comprimento. Daí tá falando aqui, ó. Quando não for possível a aplicação da técnica descrita em 10.1, qual que é a técnica falando em 10.1, pessoal? Essa aqui, ó. 10.1. E qual seria essa na prática? Seria o seguinte, ó. A partir do momento que eu tenho uma indicação como essa aqui, pessoal, o que acontece? Tem uma indicação como essa. Esse tipo de indicação é como se fosse uma dupla iluminação na chapa, tá? O que ele está falando aqui, ó? Aqui é a minha chapa, e aqui, por exemplo, é o meu defeito, ou a minha descontinuidade, né? Vou falar aqui descontinuidade, tá? Pô, beleza. Daí o que acontece? Eu tô com a minha tela aqui, ó. A tela do ultrassom. Bom, o que quer dizer, pessoal, essa delimitação dos ecos, no caso, na qual os ecos eles têm que se igualarem. Quando eu estou com o cabeçote aqui, ó, dentro do defeito no caso, pessoal, o que acontece? Na vista superior, na parte de cima da chapa, a chapa está ok. Essa dupla iluminação faz de conta que ela ocorreu na metade da espessura, como diz a teoria, tá? Normalmente a dupla iluminação acontece na metade da espessura. Daí acontece, vamos supor que eu tenho essa indicação aqui, ó, e o meu cabeçote, no caso duplo cristal, ele está sobre indicação. Então, o que acontece, pessoal? Vamos supor que a minha chapa, a espessura da minha chapa, ela tem, no caso, 40 milímetros a espessura da minha chapa. Pô, beleza. Daí vamos supor que eu estou usando, por exemplo, o cabeçote duplo cristal. Então, eu estou com a minha indicação do defeito aqui, ó. Essa aqui é a indicação do defeito. Daí ele está falando, esse aqui é o defeito. Ele está falando, no caso, pessoal, que para eu delimitar o comprimento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que o eco de fundo da peça iguale ao eco da descontinuidade. Em que posição do defeito que eu tenho essa condição de igualar o eco de fundo com o eco no caso da descontinuidade? O cabeçote nessa figura aqui, ó, ele tem que estar em que posição? Olhando nessa tela aqui, ó, esse cabeçote aqui, ó, ele tem que estar em que região aqui da peça ou da descontinuidade para que atenda essa condição aqui, ó, até que as alturas da reflexão de fundo e das indicações de descontinuidade se igualem. Na opinião de vocês, quando que acontece isso? Quando ele sai fora da região? O feixe só não pega metade do defeito e metade da peça? Perfeito, Anderson. Entendeu, Adilson? Perfeito, Entendi. Anderson. Ou seja, porque se eu tiver, no caso, Adilson, a minha tela está aqui. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o meu defeito e está com 20 milímetros de profundidade. Se eu saio do defeito, o meu eco desloca para 40 milímetros. E fica um eco só. Estou pegando um eco de fundo, porque daí eu desloquei o meu cabeçote, ele está aqui, ó. Ou seja, eu não quero isso, eu quero que atenda essa condição daqui, ó. Que o meu eco de fundo, por exemplo, ele iguale. Aqui é o meu eco de fundo. Vou abreviar aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o meu eco de fundo. Esse aqui é o meu eco da descontinuidade. Eco da descontinuidade. Quando que acontece isso, pessoal? Como vocês falaram aí, quando o cabeçote, no caso,
ele está praticamente, pessoal, na metade do defeito, com o cabeçote na metade da superfície de fundo e a metade do defeito. Bem interessante. Isso na prática, vocês vão presenciar esse tipo de fenômeno na prática.